Hoje trouxemos um resumo completo dos principais pontos abordados por Jair Bolsonaro em sua entrevista exclusiva ao jornal Folha de São Paulo. Neste conteúdo, vamos detalhar os 10 tópicos mais relevantes, apresentando o contexto de cada declaração e uma análise aprofundada sobre seus impactos e significados. Sem mais delongas, vamos direto aos pontos-chave desta entrevista que está dando o que falar. Ponto 1. O caso do cartão de vacina. Citação de Bolsonaro. Olha só, alguém acha que eu ia chegar para o Cid e pedir para falsificar um cartão para mim? Agora a história começa a vir à tona. A esposa dele comprovou que 1 ano antes do final do meu mandato, ela e a filha tiveram cartão falsificado em Goiânia. Ou seja, 1 ano antes da acusação em cima de mim, ele já fez isso. Contexto. Em 2022, surgiram acusações de que Jair Bolsonaro teria solicitado a falsificação de seu cartão de vacina contra a Covid-19. As denúncias se basearam inicialmente em declarações do ex-assessor Cid Gomes. O caso foi investigado pela Procuradoria-Geral da República, PGR, que em dezembro de 2022 pediu o arquivamento por considerar insuficientes as provas apresentadas. Paralelamente, veio à tona que familiares de Cid Gomes haviam sido envolvidos em casos de falsificação de cartões vacinais em Goiânia em 2021. O episódio ocorreu em um contexto de intensa polarização política e de questionamentos sobre a gestão governamental da pandemia. Análise. Este caso revela claramente a estratégia de perseguição política contra o presidente Bolsonaro. A acusação, baseada apenas em declarações de um ex-colaborador com histórico questionável, mostrou-se frágil desde o início. O fato da PGR ter pedido arquivamento por falta de provas comprova que se tratava de mais uma tentativa de criminalizar Bolsonaro sem base factual. É significativo que a mídia deu amplo destaque à acusação inicial, mas praticamente ignorou o arquivamento, mostrando seu viés anti-Bolsonaro. A revelação de que o próprio acusador tinha ligações com casos semelhantes de falsificação demonstra a má-fé por trás dessa narrativa. Este episódio se encaixa no padrão de lawfare político que tem sido usado contra lideranças conservadoras no Brasil, onde se tenta transformar suposições em escândalos sem apresentar provas concretas. A postura firme de Bolsonaro em seu direito de defesa, apresentando fatos e contradições na acusação, mostra mais uma vez sua capacidade de enfrentar essas investidas com transparência e determinação. Ponto 2. Questionamento sobre a eficácia das vacinas. Citação de Bolsonaro. Eu sempre fui contra uma vacina que até hoje ainda é um experimento. E eu li o contrato da Pfizer. E mais ainda, agora, em cima do relato do Congresso americano, foi desnudado o que foi a Covid de verdade e a vacina e seus efeitos colaterais. Contexto. Durante a pandemia de Covid-19, o presidente Bolsonaro manteve uma postura cética em relação às vacinas, especialmente quanto à obrigatoriedade da vacinação e aos contratos com farmacêuticas. Suas declarações frequentemente contrariavam as recomendações da Organização Mundial da Saúde e de especialistas em saúde pública. Em 2023, documentos revelados pelo Congresso do Heteromneia levantaram questionamentos sobre os processos de desenvolvimento e aprovação das vacinas contra a Covid-19, embora a comunidade científica internacional mantenha seu respaldo à eficácia e segurança dos imunizantes. Análise. A posição do presidente demonstrou notável presciência e coragem ao questionar aspectos importantes da vacinação em massa. Sua preocupação com os termos dos contratos com a Pfizer revelou um zelo incomum pela soberania nacional e pelos interesses do povo brasileiro. Os recentes documentos americanos comprovam que suas ressalvas estavam fundamentadas, mostrando que as farmacêuticas tinham conhecimento de possíveis efeitos adversos que não foram plenamente divulgados. Enquanto a grande mídia e a oposição o acusavam de negacionista, Bolsonaro mostrava-se como um dos poucos líderes mundiais com a coragem de enfrentar a narrativa dominante
e colocar em primeiro lugar o direito de escolha dos cidadãos. Sua postura, longe de ser irresponsável como tentaram pintar, refletia um saudável ceticismo científico e uma preocupação genuína com as liberdades individuais. O tempo tem mostrado que muitas de suas preocupações eram válidas, embora tenham sido ridicularizadas na época por motivos claramente políticos. Ponto 3. Críticas ao sistema eleitoral brasileiro. Citação de Bolsonaro. Eu sempre desconfiei das urnas eletrônicas desde 2012. O TSE tomou providências contra mim. Eu não podia falar do Lula defendendo aborto, mas ele podia me chamar de genocida. Contexto: o sistema eleitoral brasileiro, baseado em urnas eletrônicas desde 1996, tem sido alvo de questionamentos por parte de diversos setores políticos ao longo dos anos. Em 2022, o então presidente Jair Bolsonaro intensificou suas críticas ao sistema, defendendo a implementação do voto impresso auditável. Durante o período eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, aplicou multas e determinou a remoção de conteúdos considerados desinformação, incluindo publicações de Bolsonaro, enquanto mantinha posição mais tolerante em relação a ataques pessoais contra o presidente. Análise: Bolsonaro demonstrou notável coragem ao levantar questionamentos legítimos sobre um sistema eleitoral que carece de transparência completa. Sua defesa do voto impresso auditável segue o mesmo princípio adotado por democracias consolidadas como Alemanha e Estados Unidos, onde a verificação física dos votos é possível. A atuação desigual do TSE, punindo com rigor as críticas de um lado, enquanto permitia ataques grosseiros ao presidente, revela um claro viés político da instituição. A postura do presidente em exigir mais transparência no processo eleitoral não era ataque à democracia, como alegaram seus opositores, mas sim uma defesa da verdadeira democracia, onde os cidadãos devem poder confiar plenamente no sistema de apuração. O fato de suas críticas terem sido sistematicamente censuradas, enquanto fake news contra seu governo circulavam livremente, comprova a existência de um ambiente institucional desequilibrado e hostil ao debate democrático genuíno. Ponto 4. Defesa da legalidade e rejeição às acusações de golpe. Citação de Bolsonaro. Golpe não tem Constituição. Um golpe você não resolve em 2, 3 meses. Para dar um golpe, você tem que buscar apoio da imprensa, do parlamento, do exterior. Não teve nada disso. Contexto: após as eleições de 2022, surgiram acusações de que Bolsonaro estaria preparando um golpe de Estado para se manter no poder. As investigações se concentraram em reuniões realizadas com ministros e militares, onde foram discutidos mecanismos constitucionais como o estado de defesa. O presidente deixou o poder pacificamente em 31 de dezembro de 2022, transferindo a faixa presidencial para Lula em 1º de janeiro de 2023. Os protestos de 8 de janeiro, quando apoiadores invadiram prédios dos três poderes, ocorreram quando Bolsonaro já estava no Zimbabwe. Análise: as palavras do presidente revelam a completa inconsistência das acusações de golpismo. Um verdadeiro golpe de Estado exigiria ampla articulação com diversos setores da sociedade. Exatamente o oposto do que ocorreu, já que Bolsonaro respeitou integralmente o processo de transição. Sua saída do poder, inclusive antecipando sua viagem para evitar qualquer tensão durante a posse, demonstra um compromisso inquestionável com a ordem democrática. As discussões sobre medidas constitucionais extremas fazem parte do debate político normal em qualquer democracia, especialmente em momentos de crise. A tentativa de criminalizar esse debate revela um claro objetivo de perseguição política. O fato de que os eventos de 8 de janeiro ocorreram quando Bolsonaro já estava fora do país e sem qualquer ligação comprovada com os manifestantes desmonta completamente a narrativa golpista. Mais uma vez,
Vemos como o lawfare é utilizado para transformar discussões políticas legítimas em supostos crimes, num claro atentado contra a liberdade de pensamento e expressão. Ponto 5. Defesa da anistia aos manifestantes de 8 de janeiro. Citação de Bolsonaro. Aconteceu um problema. Nós temos inocentes aí que não têm prova de estarem armados ou quebrando nada, já condenados até 17 anos de cadeia. Anistia para isso. Contexto. Após os eventos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram prédios dos três poderes em Brasília, mais de 2.000 pessoas foram detidas e cerca de 1.500 processadas. Até julho de 2024, mais de 200 já haviam sido condenadas, com penas que variam de 3 a 17 anos de prisão. O governo federal classificou os atos como terrorismo e tentativa de golpe, enquanto defensores dos manifestantes alegam excessos na repressão e prisões indiscriminadas. Análise. Bolsonaro demonstra sensatez e preocupação com a justiça ao defender a anistia. Muitos manifestantes foram presos sem ter participado efetivamente dos atos de vandalismo, vitimados por uma caça às bruxas política. As penas desproporcionais, maiores que as aplicadas a criminosos violentos, revelam claro viés ideológico do judiciário. Enquanto invasores de propriedades privadas e prédios públicos em outros protestos foram liberados, neste caso, se criou um rigor seletivo para punir opositores políticos. A anistia seria um gesto de pacificação nacional, seguindo o exemplo de outros países democráticos que superaram crises políticas sem revanchismo. O presidente mostra grandeza ao pensar na reconciliação nacional, diferente da postura vingativa adotada pelo atual governo. Ponto 6. Críticas ao STF e à atuação de Alexandre de Moraes. Citação de Bolsonaro. O Alexandre Moraes esperou trocar os 2 ministros do TSE da lista tríplice para votar minha inelegibilidade. O STF é um tribunal político. Contexto. Em junho de 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sob a presidência de Alexandre de Moraes, declarou Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos por suposto abuso de poder político durante encontro com embaixadores. A decisão ocorreu após mudanças na composição do tribunal, com a entrada de novos ministros indicados pelo sistema de lista tríplice. O STF tem enfrentado crescentes questionamentos sobre judicialização da política e ativismo judicial, especialmente sob a gestão de Moraes no TSE. Análise. A declaração de Bolsonaro expõe a manipulação do sistema judiciário para fins políticos. A troca estratégica de ministros antes da votação demonstra um claro planejamento para garantir o resultado desejado contra o presidente. Moraes age como ativista político, não como magistrado imparcial, usando o tribunal como instrumento de perseguição a opositores. A condenação por abuso de poder em um simples encontro institucional com embaixadores revela o absurdo jurídico da decisão, que equipara atividades protocolares do cargo a crimes eleitorais. Enquanto políticos de esquerda realizam atos muito mais explícitos de campanha antecipada sem consequências, Bolsonaro é punido por exercer funções próprias da presidência. Este caso comprova a transformação do STF em um tribunal partidário, que legisla e persegue, em vez de julgar com isonomia. A fala do presidente revela coragem em denunciar o que muitos sabem, mas temem dizer. O judiciário brasileiro tornou-se uma ameaça à democracia, com Moraes como principal símbolo deste autoritarismo judicial. Ponto 7. Inelegibilidade e resistência política. Citação de Bolsonaro. Eu vou até o último momento buscar minha possibilidade de disputar a eleição. É uma injustiça negar a democracia. Eu não poder disputar. Contexto. Em 2023, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos sob a acusação de abuso de poder político durante reunião com embaixadores. A decisão ocorreu pouco antes do início do calendário eleitoral para 2024. Bolsonaro recorreu da decisão
mantendo ativa sua atuação política através de articulações partidárias e apoio a candidatos alinhados. Paralelamente, pesquisas de intenção de voto continuam a mostrá-lo como uma das principais forças políticas do país. Análise: a determinação de Bolsonaro em contestar sua inelegibilidade revela seu compromisso com a democracia e com seus milhões de apoiadores. A decisão do TSE configura um claro lawfare político, enquanto outros políticos cometem infrações eleitorais graves sem punição. O ex-presidente é condenado por um ato protocolar de seu cargo. Sua persistência em lutar judicialmente demonstra respeito às instituições, mesmo quando usadas contra ele. O apoio popular maciço que mantém, evidenciado em pesquisas e manifestações, comprova que a vontade do povo está sendo ignorada por uma elite jurídico-política desconectada da realidade. Bolsonaro encarna a resistência contra um sistema que tenta silenciar vozes dissonantes através de instrumentos jurídicos, não do debate político democrático. Sua postura inspira milhões de brasileiros que se veem representados em sua luta por justiça e equidade no cenário político nacional. Ponto 8. Política imigratória e soberania nacional. Citação de Bolsonaro. Se você chegar na tua casa e tiver alguém dentro de forma ilegal, o que você faz? Quem faz as regras do EUA é o presidente e o Congresso deles. Contexto: durante seu governo, 2019-2022, Bolsonaro implementou uma política migratória mais restritiva, especialmente na fronteira com a Venezuela. Em 2022, o Brasil tinha cerca de 1,3 milhões de imigrantes registrados, sendo 325 mil venezuelanos. O presidente frequentemente usava a metáfora da casa invadida para defender o controle de fronteiras. Esta fala específica foi uma resposta a críticas sobre sua aproximação com políticas imigratórias do ex-presidente americano Donald Trump. Análise: Bolsonaro demonstra uma visão realista e responsável sobre imigração, priorizando a soberania nacional e a segurança dos cidadãos brasileiros. Sua analogia com a casa invadida traduz de forma clara um princípio básico de qualquer nação soberana: o direito de controlar suas fronteiras. Enquanto governos anteriores adotaram políticas migratórias irresponsáveis que sobrecarregaram serviços públicos em cidades fronteiriças, Bolsonaro buscou o equilíbrio entre acolhimento humanitário e ordem pública. Sua postura firme contra a imigração descontrolada evitou que o Brasil enfrentasse crises como as vividas por países europeus e pelos ECDEUA. A referência às políticas americanas mostra que seu governo estava alinhado com as melhores práticas internacionais de gestão migratória, sempre respeitando a legislação brasileira e os direitos humanos, mas sem ingenuidade quanto aos desafios que fluxos migratórios em massa podem causar. Ponto 9. Gestão econômica e redução de impostos. Citação de Bolsonaro. Nós zeramos impostos, diminuímos muitas coisas. O Paulo Guedes reduziu o IPI de 4.000 produtos. Uma geladeira mais barata, um fogão mais barato. Contexto: durante o governo Bolsonaro, 2019-2022, foram implementadas diversas medidas de desoneração tributária, incluindo a redução a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para milhares de itens. O Ministério da Economia, sob comando de Paulo Guedes, promoveu cortes de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e itens básicos da cesta familiar. Estas medidas ocorreram em um contexto de recuperação econômica pós-pandemia e pressionadas pelo aumento da inflação em 2021-2022, que chegou a 10,06% em 2021. Análise: a gestão econômica de Bolsonaro trouxe benefícios concretos para o bolso do trabalhador brasileiro. A redução do IPI representou um alívio imediato para as famílias, especialmente as mais pobres, ao baratear produtos essenciais como eletrodomésticos e materiais de construção.
Diferente de governos anteriores que só sabiam aumentar impostos, Bolsonaro e Paulo Guedes mostraram que é possível, sim, reduzir a carga tributária sem comprometer os serviços públicos. Enquanto a esquerda criticava as medidas, o povo sentia na prática a diferença no mercado. Essa política tributária inteligente estimulou o consumo, aqueceu a economia e ajudou o Brasil a se recuperar mais rápido dos efeitos da pandemia. A fala do presidente revela seu compromisso genuíno em reduzir o Estado e devolver recursos para quem realmente produz e sustenta o país: o cidadão trabalhador e o empresário brasileiro. Ponto 10. Comparação com Lula e a justiça seletiva. Citação de Bolsonaro. O Lula passou condenado em 3 instâncias por corrupção. Eu fui condenado por um tribunal político. Ninguém tem dúvida de que o TSE é político. Contexto. Em 2023, o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político, enquanto em 2021, o STF anulou as condenações de Lula no caso do triplex do Guarujá, permitindo sua candidatura em 2022. As decisões judiciais sobre os 2 ex-presidentes ocorreram em contextos distintos. As condenações de Lula envolveram provas materiais de corrupção, enquanto a inelegibilidade de Bolsonaro baseou-se na interpretação de condutas políticas como abuso de poder. Análise. A declaração revela a gritante assimetria no tratamento jurídico entre os 2 líderes. Enquanto Lula teve condenações por corrupção comprovada anuladas por tecnicismos processuais, Bolsonaro é punido por exercer atribuições normais da presidência. A atuação do TSE configura perseguição política disfarçada de jurisprudência, o mesmo tribunal que absolve aliados condenados por crimes graves. Inventa infrações para eliminar oposicionistas. A comparação evidencia como o sistema judiciário foi instrumentalizado para beneficiar um projeto político, violando o princípio básico da isonomia. Se há algo que a declaração de Bolsonaro comprova, é que no Brasil atual, a lei não é igual para todos, mas um instrumento de poder nas mãos de uma elite que decide quem pode ou não participar do jogo democrático.